forte com essa imagem aí, né? Do boneco de barro, mas é o que nós temos. Foi o que eu consegui localizar. Mas já foi para a criação. Desde a criação, o Senhor revela seu desejo de manter um vínculo com o homem, o qual foi por ele criado a sua imagem e semelhança. Gênesis 5, versículo 1. A criação e a promessa. Com isso, o ser humano recebeu a possibilidade de ter comunhão e de comunicar-se com Deus. O exercício do domínio responsável sobre a criação que pertence a Deus. A separação de um tempo específico para os hebreus seria o sábado, o dia de adorar a Deus, destinado à adoração e ao louvor ao Criador. A provisão necessária para levar o efeito ou a efeito da vida e a alegria que o Senhor proporciona. Então, nós tínhamos que separar esse tempo, isso está lá nas promessas da criação. A determinação de Deus para salvar revela-se mediante o proto-evangelho, ou primeiro evangelho, oferecido a Adão e a Eva. Qual foi esse evangelho? A promessa ali da descendência de Eva, da semente que viria da descendência de Eva, que iria esmagar a cabeça da serpente, né? E a serpente feria o calcanhar. Gênesis 3,15. Desse modo, o ministério do pecado e o da redenção se encontram no Éden. Okay? Foi o primeiro evangelho. A aliança de Deus com Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 11, 17. Os irmãos lembram lá o pós-dilúvio. Então aparece um arco-íris no céu e Deus falando assim que aquilo seria um sinal. Nunca mais destruiria o homem com água, né? Então sempre quando viesse chuva, viria ali também o arco-íris, né? Okay? Essa era a aliança que Deus estava fazendo. Aliança com Abraão. Abraão foi tão obediente a Deus que a Bíblia diz que Deus diz assim para Abraão, como ele foi fiel ali a Deus, Deus diz assim para Abraão: Abraão, por mim mesmo eu juro. Quando você vai fazer um juramento, você sempre escolhe algo maior do que você, sim ou não? Eu juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, não é isso, né? Não é verdade? Outros juram por Deus, a Bíblia não deve jurar nem pelo céu, muito menos pela terra, né? Mas você sempre escolhe algo maior do que você para fazer o juramento. É isso? O juramento lá dos soldados pela bandeira, não é isso? É isso? O juramento da bandeira. O juramento quando vai numa audiência sobre a Bíblia, lá com a mão na Bíblia, né? A mão na Bíblia levantada. Então, como Deus não tinha nem nada ou ninguém maior do que Ele, para que Ele pudesse usar ali, Ele falou: eu juro por mim mesmo. Tá bom, Abraão? Ele olha para cima e não vê mais ninguém, olha para o lado, não tem ninguém do tamanho dele e fala: eu juro por mim mesmo. Amém? Então Deus faz ali o juramento, usando Ele mesmo ali como promessa para Abraão. Eu juro por mim mesmo, Abraão. Então essa é a aliança de Deus com Abraão. Aliança no Monte Sinai, quando Deus entrega ali para Moisés, né? Vai entregar ao povo os mandamentos, os 10 mandamentos e as alianças no Sinai. Êxodo 19, do versículo 1 até o 6. A Bíblia, irmãos, ela mostra para nós aí 7 alianças pelo menos, embora nós não estudamos ou não estudaremos todas elas, né, nas nossas lições, mas são 7 alianças. Primeira aliança, aliança edêmica, ou aliança lá do Éden. Qual que era a aliança que tinha no Éden? A aliança do Éden era: comam de todos os frutos, menos dessa que está no meio do jardim, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que dele comer, certamente morrereis. E ali mantinha aliança entre Deus e o povo, entre Deus e Adão e Eva, entre Deus e a humanidade, assim que estava começando com Adão e Eva. Aonde Deus sempre via na viração do dia, tinha aquele relacionamento com eles. Essa é a aliança do Éden. Aliança adâmica, ou aliança com Adão, logo que ele sai lá do Éden, né? Aliança com Noé, a aliança com Abraão, já falamos, aliança por meio de Moisés com Israel, lá no Sinai, já falamos. Aliança davídica, ou aliança
aliança com Davi. E uma aliança superior, que é a aliança com toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Essa é a última aliança, a aliança perfeita. Característica da aliança: o caráter dela é inalterável e permanente. Enquanto que os contratos firmados entre homens têm tempo, tem uma data ali, faltou a palavra, né? Faltou a palavrinha, não palavra. Para expirar, tem um prazo de validade, vamos dizer assim, cessam com o falecimento de um dos constituintes, né? O concerto de Deus é um acordo permanente, porque ele é eterno, também. O duplo aspecto, a aliança é tanto incondicional quanto ela é condicional. Já falamos isso lá. Incondicional da parte de Deus, no sentido que as promessas dele sempre serão cumpridas. Fiel é o que vos prometeu. Amém? Está escrito ainda assim: se nós deixarmos de ser fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A essência dele é fiel. Okay? Se ele falar, eu não vou ser fiel, ele está negando a ele mesmo. Então, permanece. Como pode ser condicional? Como o quê? Para alguém, que alguém usufrua, ou possa receber, né, dos benefícios espirituais eternos, tem que manifestar uma fé verdadeira, como Abraão manifestou. Abraão creu, e isto lhe foi imputado por justiça. Tiago 2:23. Tiago 2:23. Os irmãos estão com o livro e logo pode ser por isso, né? 2:23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Amigo de Deus. E Hebreus 11:8, né? Promessas da aliança perfeita. Lá, Israel, a nuvem da glória cobrindo, né? Essa é a promessa para quando? Para o milênio. Promessa da aliança perfeita. Israel desobedeceu por diversas vezes os mandamentos divinos, né? Concorda ou não? Desobedeceu. Na terra prometida, eles adoravam os ídolos pagãos. Durante a sua história, os israelitas não mantiveram os anos sabáticos e jubilares. Trabalhava 6 anos na terra, no 7º deixava descansar. 49 anos trabalhando normal, tinha o ano do jubileu, o ano dos cada 50 anos. Deveria ser perdoado, deveria devolver posse de terra para aqueles que haviam sido tomados em pagamento de alguma coisa. Não cumpriram isso. O ano sabático também envolvia, a cada 7 anos, libertação de escravos, perdão de dívidas. Por que tinha tudo isso, irmãos? Por que Deus coloca tudo isso para Israel? No 7º ano, vocês vão perdoar as dívidas, vocês vão libertar os escravos. No ano do jubileu, devolverão as propriedades para aqueles que foi tomado como pagamento, para que não houvesse pobres no meio do povo. Vocês já imaginaram, irmãos, se fosse seguido isso até hoje? Vocês lembram quando alguém reclama lá da oferta que a mulher despeja sobre Jesus? Faz lá que ela despeja, e que Judas fala, mas isso é um desperdício, por que não vendeu isso por 300 dinheiro e não repartiu entre os pobres? E ele dizia isso porque não tinha cuidado com os pobres, é porque ele sempre metia a mão na sacola e tirava do valor, né? Verdade. Aí Jesus respondeu assim, os pobres vós sempre tende convosco, ou seja, sempre haveria pobre, mas não deveria, tá? Se eles estivessem seguindo a lei à risca, nunca haveria pobre em Israel. Vamos lá. Repetidamente, e esse foi um dos motivos de ser levado para o cativeiro, né? Repetidamente, os líderes da nação desonraram o santuário divino e seus utensílios. Lá em 1 Samuel 4:3, os irmãos vão ver os filhos de
Meu Deus, fugiu o nome do sumo sacerdote. Os filhos de Samuel. Filhos de Eli. Só veio Saúl na minha cabeça. Filhos de Eli. Só veio Saúl na minha cabeça. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegando ali a arca e levando para a guerra sem autorização. Porque eles entendiam que se eles levassem a arca, a presença de Deus estaria com eles e eles venceriam aquela guerra. E não era bem desse jeito, né? Então, vocês vão ver eles profanando muitas vezes. A rebeldia e a obstinação de Israel em relação a Deus apontam para a nova aliança. Nós já lemos, 31, 31, 37. Portanto, sempre esteve inclusa no pacto uma provisão para o perdão. Sempre. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, Deus os tira ali do Éden, mas Deus faz uma promessa de redenção antes para ele. E prepara o meio dessa redenção. Ok? Sempre. Porque Deus sabe que somos tendenciosos a pecar, né? E se não for a misericórdia de Deus e a graça dele, com certeza teríamos sido destruídos, né? Portanto, sempre esteve inclusa, tá? Pois é o caráter longânimo e perdoador de Deus que mantém vivo o relacionamento da aliança. Jeremias 9,17 e Joel 2,13. O eterno propósito da redenção. Efésios 1, 3 ao 5, eternidade passada, eternidade futura. Lembrando que isso, eternidade passada e eternidade futura são termos só pedagógicos. Não existe um eterno passado e um eterno futuro, né? Senão seria eternidade, né? Ok? Embora a Bíblia usa um termo lá de eternidade e eternidade, mas não que seja, que ela tenha fim ou início, né? É sempre eterno. Está lá a criação do homem, a queda dele. Qual que é o destino? Condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? Todos. Aí Deus prepara o meio. Qual que é o meio? Jesus. Ele vai lá, salva essa humanidade e traz novamente para o caminho de Deus junto à eternidade também. Ok? É mais ou menos o gráfico. Tem um outro gráfico mais ou menos parecido com esse, que é esse aqui. Propósito eterno de Deus, céu, para a humanidade. Na eternidade, Deus faz o homem peca, é destituído. Através da cruz de Cristo temos a redenção. E agora nosso destino é céu. Vivemos a igreja. Jesus salva o homem, retorna para o céu. E a igreja tem um propósito com uma eternidade com Deus. Tá bom? O eterno propósito da redenção está aqui, ó. E essa é uma das imagens mais bonitas, irmãos. Se você olhar ali, é claro que é uma figura ilustrativa, né? Mas você vai ver o ladrão da esquerda e o da direita, ambos, o da esquerda, com o rosto virado para a direita, e o da direita com o rosto virado para a esquerda, e Jesus com o rosto inclinado, né? Pelo menos está assim na foto, na imagem que foi colocada, né? Quer dizer assim, estamos olhando para Ele. Não olha para nós. Nós somos o símbolo do pecado, mas Ele é o símbolo da salvação e da redenção. Uma aliança, em Cristo nós temos uma aliança, um sacerdócio, o único mediador, né, entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5. Às vezes a memória vem, às vezes ela trai. Acharam, irmãos? Amém. Depois de 2 Tessalonicenses, da 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. Leia, irmãos. Solange, bem alto. Eu? Isso. Só porque eu não achei, não tinha. Posso ler? 2:5. Bem alto, pois. Leia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Bem? Amém. Nós temos um pouquinho mais rápido, irmão. 2 anos estudando aqui quase. É. Chegando no médio, né? É verdade. Não adianta falar isso, irmão. Quem não achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Né? Às vezes quem não está ali está sendo mais rápido do que nós, né, irmão? Concorda? Não pode, né? Aqui está Hebreus 8 e Hebreus fala do sacerdócio eterno. Entramos na última lição.
15 minutos para fazer isso aqui, tá, irmãos? Vai ter uma atividade depois dos irmãos, 15 minutinhos. Nem todo mundo é obrigado a fazer. Bom. Os últimos dias de Moisés, falamos que as últimas 3 lições, ela trata isso. Principalmente a última lição, quando Moisés está prestes ali com o povo a entrar na terra prometida. Vocês conseguem imaginar como estava o coração de Moisés naquele dia ou não? 40 anos de peregrinação, irmã Márcia, tendo que enfrentar pessoas opondo a ele, enfrentar a oposição do próprio irmão e da própria irmã. O povo ora tentando, querendo matá-lo. Então, pessoas se rebelando, os rebeldes, tantas coisas ele teve que passar, mas agora chegava o grande momento de ser recompensado. Vamos entrar na terra prometida. Está lá a terra, mas Deus dá uma notícia triste para Moisés. Bom, Deuteronômio 34:10, vamos abrir? Quinto livro da Bíblia. Já acharam? Diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Imagina que coisa linda, irmãos, poder falar com Deus face a face. Um homem que tinha a coragem, a ousadia de chegar e se colocar entre Deus e o povo, né? Lembra daquele episódio? Deus falando em destruir o povo. Moisés, eu vou destruir esse povo que é muito obstinado, é um povo desobediente. Eu faço de ti uma nação, Moisés, eu começo do zero com você. Aí Moisés falou: Senhor, o que vão dizer as outras nações a teu respeito? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo lá do Egito para destruir aqui no deserto, Senhor? E quando o povo estava pecando muito, Moisés ia enquanto o povo repreendia, mas depois ia lá para Deus e pedia perdão pelo povo para Deus. Ele fazia o papel de profeta e de sacerdote. Profeta trazia a mensagem de Deus para o povo, e sacerdote pegava ali as necessidades do povo e levava para Deus. Bom? Agora chega o momento de Moisés, então, passar o cajado dele. Falamos no domingo passado sobre liderança, né, irmãos? E um dos maiores problemas da igreja é quando se pensa que o líder dela vai ser eterno e nunca vai morrer, né? Aí esse líder também tem esse pensamento e não se preocupa em preparar novos líderes para assumir o lugar dele. Aí quando chega a triste notícia do falecimento do líder, todo mundo entra em desespero. E agora? Quem que vai nos liderar, né? Moisés não teve esse problema, porque Moisés ele preparou um novo líder para assumir o lugar dele, que era Josué. Ok? Como que era essa preparação? Era uma preparação tão fiel da parte de Josué, que Josué tinha inveja por Moisés, quando o povo ia fazer alguma coisa que poderia desagradar Moisés. Vocês lembram daquele fato dos 70 lá que estão profetizando, 2 que não estavam no grupo, né? Estão lá profetizando também, recebendo o Espírito, e Josué vai lá e fala: permita que eu vá lá e manda eles parar, acabe com isso. Vai com a espada na mão, talvez já, né? Parar do jeito mais delicado que tinha, que era. Aí Moisés fala: você está tendo inveja por mim, Josué? Quem dera que todo Israel fosse cheio do Espírito Santo, né? Seria muito mais fácil. Então está agora a hora de preparar um novo líder. O Josué, o homem que estaria incumbido de entrar com o povo na terra prometida. Moisés foi um líder fiel a Deus até o fim da sua jornada, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida. 31:2, Deus fala para Moisés que Moisés não entraria na terra prometida. Mesmo sabendo disso, o grande legislador de Israel não deixou de apoiar os hebreus e os animou a continuarem na jornada, independentemente das provações que ainda guardariam. Deuteronômio 31, versículo 6. Ele está encorajando o povo a entrar, falando: eu não vou entrar, tá? Deus falou comigo. Quem vai liderar vocês vai ser Josué, mas fique tranquilo, Deus vai estar convosco, Ele vai na frente. E essa terra que Ele prometeu para Abraão, jurou a Isaac e a Jacó, vai ser entregue para vocês, tá bom? Pois não? Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha?
Já chegamos lá. Já chegamos nessa parte. Fica tranquilo. Eu tenho coisa na revista que eu discordo, né? Na revista está escrito isso. Todo mundo vai pregar assim, tá bom? E era por causa da rocha. Porque ele quebrou as tábuas. Né? Ele morreu antes, né? Isso, ele morreu antes. Ele quebrou as tábuas. Mas enfim. Preparando Josué. Observamos a atitude de Josué, a importância de sempre nos associarmos àqueles que podem contribuir para o nosso crescimento espiritual. Terça-feira, o Monsignor falou assim na pregação, que crente que não é espiritual, ele gosta de andar com pessoas que não é espiritual. E crente que é espiritual, gosta de andar com quem é espiritual. O carnal anda com mais que o carnal, o que não é carnal anda com aquele que não é carnal. Eu ainda prefiro falar assim, eu prefiro andar, Monsignor, com pessoas que são mais do que eu, alguma coisa. Pessoas que conheçam mais do que eu. E se for sentido espiritual, pessoas que são mais espirituais do que eu. Eu já falei isso uma outra vez, né? Quem são os seus relacionamentos? Não lembro quando dia que eu falei isso. Procure andar com pessoas que conheçam mais do que você, né? Porque se você andar com pessoas que só conhecem o mesmo que você nunca vai crescer. Se for menos que você, daqui uns dias vai estar, desculpa, descendo ao nível delas também. Então, ande com pessoas que conheçam mais do que você, que usem palavras difíceis. Você ouve a pessoa, meu Deus, que palavra é essa que ela falou? Igual o pastor Daír Gomes. Era a oportunidade de o filho de Timeu deixar a estigma, o cego de Jericó. Aí vai o irmão Valdir, obrigado. Vai o irmão Valdir e procura lá o que é estigma. Marca, sinal. Opa, aprendi uma palavra nova. Tá bom? Então assim, ande com pessoas que conhecem um pouco mais que você e que são mais espirituais do que você. Procure isso. Ah, mas essa não quer dar comigo, você é menos espiritual, então melhor ter espiritualidade a partir de hoje. Certamente Josué foi muito abençoado por manter constante contato com o homem que viu Deus face a face. Que proveito que Josué deve ter tido, né? O novo líder anunciado, ele leva Josué diante do povo e anuncia: é esse homem que vai guiar vocês. E ele traz os anciãos, os sacerdotes e faz um discurso apresentando Josué para o povo. Para que não houvesse rejeição. Será que o povo ia rejeitar Josué ou não? Hã? Imagina Josué logo no primeiro momento fazendo ali abrir o rio Jordão, recuar as águas do rio. Aí vem alguém e fala assim: olha lá o invejoso, sabe porque Moisés abriu o mar vermelho, ele está abrindo o rio Jordão também agora. Você não acha que tem pessoas que são assim ou não? Tem. Tem, bastante. Provavelmente nos dias de Josué também tinha. E Josué ainda fala assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Siga ali a santificação. É importante observar que a mudança de liderança, isso, né? Houve a troca de liderança. Em momento definitivo, como após a terra prometida. Poxa, está no momento de entrar na terra prometida e Deus troca o líder deles. Imagina o que isso poderia causar no povo, né? Então poderia causar um comprometimento, uma estabilidade emocional no povo. Aí tem que Moisés fazer aquele discurso antes de se preparar. Então recebam Josué como líder, porque é Deus que está colocando e ele vai na frente. O cuidado de Deus. Primeiro, leitura da lei a cada 7 anos, durante o ano do cancelamento das dívidas. Deuteronômio, se os irmãos quiserem anotar, isso é muito importante, tá, irmãos? 15, do 1 ao 6, que tem coisa que não vai ter na revista. Os sacerdotes deveriam ter na íntegra a lei na festa, deveriam ler na íntegra a lei na festa dos tabernáculos. Viajar até o santuário central para a leitura da lei faria Israel lembrar que era uma nação com compromisso de aliança com o Senhor e com obrigações a cumprir. Este acontecimento não era a única ocasião em que eles ouviam a lei, pois os seus pais, se seus pais estivessem cumprindo o mandamento da lei, ela seria lida todos os dias para os seus filhos. Ok? Os pais tinham que ler a lei todos os dias. Ainda havia festa lá do cancelamento das dívidas. Eu falei para os irmãos, né? 6 anos. Precisei pegar alguém como escravo lá, mas quando tivesse o ano do cancelamento, que era a festa que acontecia a cada 7 anos, esse escravo era libertado.
tinha mais dívida nenhuma, e cancelava a dívida dele. Ok? Para que não houvesse pobre no meio do povo. Ano do jubileu, Levítico. Se alguém quiser anotar onde está escrito ano do jubileu, Levítico. O ano do jubileu, perdão. O ano do jubileu está em Levítico, capítulo 25, versículo 8 até o 12. Quando 49 anos vocês vão trabalhar a terra, vão produzir, mas no 50º ano vai ser devolvido. Levítico 25, do 8 ao 12. Tem caneta aqui, irmão. Alguém vai precisar de caneta? Mais alguém precisa de caneta? Não? Levítico capítulo 25, do 8 ao 12, fala do ano do jubileu. E Deuteronômio 15, do 1 ao 6, fala do dia ou do ano do cancelamento, que é o 7º ano. Tá? Pronto? Então, alerta contra a idolatria. Lá o famoso episódio do bezerro de ouro. Moisés vê o povo lá cultuando esse ídolo, ele quebra ali as tábuas, né? E alguém diz que ele não entrou na terra prometida por causa disso também. Deus avisou Moisés que após a sua morte o povo se prostituiria adorando outros deuses. Deuteronômio 31, 16. Deus compara, irmãos, o pecado da idolatria ao pecado da prostituição. Tanto que Jeremias chega a falar bem assim, ó: você deu a carta do divórcio e a tua mulher foi e teve com outro, se casou, se deitou com outro, você ainda vai receber ela de volta? Aí ele fala que Israel se prostituiu, se deitou com outros homens lá, daí no caso deuses, né? Vamos ver esse texto, irmãos. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. Podemos ler? 3, versículo 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos dos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentaste para eles, como o árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservarás ele para sempre a sua ira? Ou a guardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades puseste. Não precisamos ir até o versículo 9, já deu para entender que era isso. Deus está tratando ali a idolatria como uma forma de prostituição, né? Ok? Pecado de adultério. Por que Deus compara? Porque adultério era passivo de pena de quê? De morte, pena capital. Ele fala: se vocês cometerem idolatria, mereciam a morte. Bom, deveria ser a consequência. Apesar disso, os israelitas facilmente abandonaram a vontade de Deus, corrompiam-se, adoraram outros deuses a fim de alcançar benefícios próprios. O segundo cântico de Moisés. O primeiro cântico ele faz quando estão saindo do Egito, e agora o segundo cântico. Dois cânticos escritos por Moisés. Êxodo 15, do 1 ao 21, ele compôs um agradecimento a Deus por ter tirado o povo do Egito. Deuteronômio 31, 19 e 22 serviu de memorial ao segundo cântico. Serviu de memorial aos israelitas por tudo que o Senhor fizera a eles, e
e aos seus antepassados. Deus concedeu o seu último cântico, o segundo cântico, a Moisés para ajudar o povo a lidar com a futura perda do seu líder e para fazê-los lembrar que ele estaria à frente de tudo. Moisés iria morrer e ele está preparando o povo para que aceite que aquela é a vontade de Deus e que Deus está na frente de tudo. Nada acontece sem a permissão dele, né? Israel abandonou a rocha. Os cananeus, que deveriam ser expulsos da terra pelos israelitas, conforme Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 15 ao 17, eles adoravam mais de 70 divindades. Tinham mais de 70 deuses lá na Canaã. Em Canaã. Os principais deuses de Canaã, ou deuses cananeus, El, Deus supremo, mas que permanecia em um plano de fundo. O que é isso? Ele está atrás do que está acontecendo, mas ele está conferindo poder e autoridade a deuses inferiores. Então os cananeus cultuavam El. Também cultuavam Baal. Lembra de Baal? Lembram, né? 1 Reis 17, lá não chove porque o povo está com pecado. Ídolo cultuado pelos povos cananeus e sumérios como Deus da natureza e da tempestade. Josué. Juízes 8:33, Números 25:3. Seu nome significa mestre, possuidor e marido, ou marido. Ok? Asera ou Aserá normalmente era a divindade predileta das mulheres, representada por um pilar de madeira ou um poste sagrado. 1 Reis 15:13. Astarte ou Astarote, uma entidade do panteão fenício, né, fazia parte dos deuses da Fenícia, cultuado pelos sumérios, acádios, fenícios e cananeus, como deusa da lua, da sexualidade e da fertilidade. Foi muitas vezes adorado pelos hebreus. Juízes 2:13, 1 Samuel 7:3 e 4, 1 Reis 11:5. Vocês viram lá, Juízes foi logo que o povo entrou na terra prometida, né? Poucos anos depois. Bom, poucos anos depois de entrar na terra prometida, começa ali, igual eu falei para os irmãos, era para eles chegar lá e serem invejados pelas outras nações, né? Por estarem sendo tão prósperos, ter de sobra para emprestar para eles, causar um temor nas outras nações. E elas perguntaram: por que vocês são tão prósperos assim, são tão abençoados? É porque nós não adoramos muitos deuses, nós adoramos o Jeová, Ravé, o nosso Deus. Então vamos adorar esse Deus dele. Como nós fazemos? É simples, tem que se converter a esse Deus que nós servimos. Abandone a idolatria e vem para nós. Mas foi ao contrário, eles abandonaram o Deus e foram para a idolatria. A águia de Israel. O segundo cântico de Moisés possui os seguintes temas: cuidado e zelo de Deus por seu povo, desprezo de Israel pelo Senhor, apesar de seu cuidado inequívoco, o justo juízo de Deus contra a ingratidão do povo, a misericórdia de Deus, a conclamação do povo a guardar o cântico no coração, a apresentação de Canaã a Moisés. Deus fala: Moisés, vem aqui, sobe o Monte Negro. Subiu. Moisés, olhe, tudo isso. Contempla, aonde os teus olhos alcançaram, Moisés? E os olhos de um velhinho de 120 anos de idade, que nunca havia se cansado de suas vistas. Tá? 60 anos, né, irmã Zanete? Alguns estão com catarata, né? Eu com 40, vou fazer 40 esse ano. Vou fazer. Fazendo 40, né, Edgar? Usar óculos. Moisés usava óculos, não tinha catarata. Com 120 anos enxergava muito bem. Ele contempla toda aquela terra. E Deus fala: Moisés, essa é a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, Senhor, vamos descer lá, deixa eu descer lá para o povo entrar. Não, Moisés, só olhe, porque só com os teus olhos contemplará, mas tu não pisarás. Por quê? Precisamos saber. A morte e a sucessão de Moisés. Nas palavras de Moisés, no discurso havia ânimo, Deuteronômio 32, 6 e 18. Exortação, Deuteronômio 32, 7. Segurança, exortação
fala não, tá? Segurança, Deuteronômio 32, 11. Exclusividade, Deuteronômio 32, 9 ao 12. Prosperidade, Deuteronômio 32, do 13 ao 15. A visão da promessa e o impedimento de entrar na terra prometida, ou em Canaã. Moisés está contemplando e não pode entrar. A irmã Aldiriane perguntou assim: por acaso foi porque Moisés feriu a rocha, né? De Meribá, que apontava para Cristo. Outros dizem porque ele quebrou as tábuas, por isso ele irou-se. Moisés era um admirável, irmãos? Era, irmã Zanete. Era Demir. Era irmã Miriam. Era Sidney. A Bíblia diz que não houve um outro homem tão manso na terra como Moisés, nem antes nem depois dele. O mais manso que houve na face da terra. Bom, exceto Jesus, mas daí seria um caso à parte, né? Não houve outro homem tão manso quanto Moisés. Ele só se irou por causa do pecado. Quebra as tábuas. Então alguém fala que foi porque ele quebrou as tábuas, outro fala que porque era para ele falar com a rocha, só a rocha, prateado para nós. Ele chegou e feriu a rocha, bateu nela. Deus poderia fazer sair água dessa rocha? Começa a jorrar água ali. Eu não entendo assim. Valdir, eu não aceito isso como doutrina a partir de hoje, que não se faz doutrina sem opinião de homens, tá? Tá bom? Mas eu entendo assim, irmãos, que Deus tinha algo muito maior, muito mais glorioso para entregar para Moisés. E simplesmente aquela terra de Canaã era pouco. Moisés, a recompensa que eu tenho para você pelos 40 anos da peregrinação, Moisés, vai muito além do que entrar nessa terra e receber um pedaço de terra para você construir sua casinha. Eu tenho para você a mansão celestial, uma Canaã eterna que já está no céu preparada, tá bom? Com certeza era essa a razão, minha opinião. Bom. O sepultamento de Moisés. Irmãos, nós vamos passar 5 minutinhos do horário, nós atrasamos de novo hoje, tá? Sepultamento de Moisés. Eu prefiro falar, irmãos, que o sepultamento de Moisés foi até mais honroso do que o de Jesus. Mais honra ele recebeu no sepultamento do que o próprio Jesus. Primeiro, quem comprou o túmulo para Jesus? Pode falar outro, irmão. José de Arimateia e Nicodemos. Isso está lá em João, tá? O único que vai falar vai ser João. Ele fala do diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo 3, lá no final, no sepultamento de Jesus, ele fala José de Arimateia e Nicodemos. Então, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, um homem importante do judaísmo, um mestre dos judeus, e José de Arimateia, um membro do Sinédrio, ou um membro ali, um deputado, vamos dizer assim, né? Isso, né? Era importante também. Ok? 2 homens importantíssimos. Compram lá um túmulo que não havia sido usado para colocar o corpo de Jesus. Fecharam o túmulo, por ordem ali de Pilatos, né? A pedido do sumo sacerdote, fecharam o túmulo. Quem ficou guardando o corpo de Jesus? Vocês lembram ou não? Os soldados romanos. Eu estou perguntando para tentar fazer os irmãos me ajudar aqui, tá? Os soldados romanos foram postos lá na porta do túmulo para guardar o corpo, é isso? Por quê? Porque temiam lá que os discípulos fossem roubar o corpo de Jesus. Lembram disso ou não? Sim. Quem que sepultou Moisés? Deus. Não foi o homem que sepultou, foi Deus. Quem guardou o corpo de Moisés? Deus. O arcanjo Miguel. Aonde está escrito isso? Judas 1:9. Não tem Judas 9. Por que não 1:9? Por que não 1:9? Porque não tem capítulo. É capítulo único. Então Judas versículo 9 fala: e quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, não ousou mencionar palavras de injúria e de blasfêmia, mas disse: o Senhor te repreenda. Então o arcanjo Miguel protegia o corpo. É mais honroso do que foi guardado por Jesus ou não? Então Deus deu muito mais honra ali, talvez, para o próprio Moisés que para o próprio filho dele lá, não porque não merecia honra, né? Por isso que o nome de Moisés é exaltado.
e já ia sair também, né? Certo? Por aí. Amém? Irmãos, 2 slides. A unção do novo líder. Lá está Josué, o rio Jordão retrocedendo, indo na frente da arca, transportada pelos sacerdotes, né? Tinha 2 varas que atravessavam as argolas a arca, porque ele podia ser tocado nela, não é isso? 2 sacerdotes que um de cada lado na frente, outro de cada lado do outro lado, transportando. Quando eles tocaram os pés ali no rio Jordão, a água retrocedeu, para que eles passassem a seco. Ok? Deus animou Josué e fez promessas grandes, que ele tomaria posse e que ele pisaria na terra a vitória sobre todos os seus inimigos e a presença e a provisão de Deus também havia nessa promessa, ok? Aonde pisar a planta dos teus pés vai ser sua, essa terra eu te darei. Tá bom? É uma promessa grande, né? Gloriosa. Continuação do canão sagrado. Falamos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora nós vamos falar, a partir do domingo que vem, dos livros históricos, ok? Que ela é uma continuação do canão sagrado. Então aqui tem um breve relato do que poderemos ver desses livros. Em Josué, o livro de Josué conecta a geração que entrou na terra à geração de Moisés. A geração que está entrando é prometida com a geração de Moisés. Tem algumas pessoas que são da geração de Moisés e outros que nasceram ali durante a peregrinação. O livro estabelece os fatos históricos do período das conquistas de Israel. Muitas nações sendo vencidas, muitas guerras ali. É este momento. O chamado para servir a Deus. Aliás, Israel entrou em Canaã e a ocupou como auxílio e sob, debaixo, né? E sob a orientação do Senhor. O chamado para servir a Deus por completo é totalmente baseado em seu ato gracioso e na identidade atual de Israel como seu povo. Juízes. O livro de Juízes relata a luta e a dificuldade do povo em manter-se fiel. Já falei, diversas vezes falei Juízes, e o povo deixou de fazer o que era reto aos olhos do Senhor, e o povo tornou a pecar. Então, contínuos. E recém-entrado na terra prometida, né? Deveria estar na mente deles impregnados. Não vamos nos curvar às divindades que tem em Canaã, não vamos adorar o Deus, vamos termos fiéis, mas eles pecaram. O livro mostra com clareza os temas deuteronomistas da rebelião religiosa, do julgamento divino e dos chamados ao arrependimento e da esperança por socorro divino. Você vai ver o livro de Juízes lá, Gedeão dizendo: Senhor, o que é feito das histórias que ouvimos nossos pais contar, que o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, nos guardou durante a peregrinação, e trouxe-nos aqui para quê? Para sofrermos agora, Senhor? Então, vai ver isso sempre na memória deles, lembrando, né, do que eles passaram na peregrinação. Ruth é a história que fala do mundo, que a salvação, ela não é só para um povo, né? Jesus disse que a salvação vem dos judeus, não é isso, né? Veio dos judeus, chegou até nós através dos judeus. Então os judeus entendiam que seriam salvos, não é isso? Então na história de Ruth, o reino de Deus é estendido para além dos limites da nacionalidade ou raça, uma vez que traça a linhagem de Davi desde Ruth, uma mulher estrangeira, uma moabita. Lembrando que os moabitas são malditos. Por quê? Porque era descendência do incesto de Ló com uma das suas 2 filhas, né? Tá? Bem claro na nossa mente isso, não é isso? Mas Deus, Ele abençoa, e aquilo que era maldito antes passa a ser bendito agora, né? Não é isso? Nunca comereis, Senhor, de coisas impuras. E Deus fala assim para Pedro: não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei, tá? Não é mais impuro, agora é santo. Então, o livro enfatiza um tema muito abrangente na Bíblia: o desejo de Deus de que todos, e não apenas os israelitas, creiam nele e sejam salvos. A Bíblia diz assim que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, todos, sem exceção. E no discurso lá no capítulo 3, você vê João escrevendo assim, que Deus, Ele amou o mundo, né? Toda a humanidade, não foi um grupo específico. Alguma dúvida, irmãos? Valdir, respondi a sua pergunta? Alguma dúvida ainda não? Tudo claro?
encerrar, obrigado, né? Irmãos, eu falei que temos uma atividade. 5 minutos. Meu Deus do céu, vou passar mais 5, 10 minutos. Essa atividade nem todos precisam participar. Não é obrigatório. Não quero participar, irmão Claudio. Então é assim: 2 caixinhas. Caixinha branca, caixinha preta. Caixinha preta, caixinha branca, caixinha preta, caixinha branca, caixinha branca, caixinha preta. 2 caixinhas. É uma atividade que eu fiz com os irmãos. E, como eu disse para os irmãos, pode ser que você pegue a caixinha preta ou pode ser que você pegue a caixinha branca. Normalmente entendemos que a caixinha preta é algo ruim e a caixinha branca é algo bom, né? É assim que nós interpretamos? Pode ser. Então, quem pegar a caixinha preta pode ser que tenha que responder essas questões aqui. Ou pode ser que quem pega a caixinha preta tem aquela prova que eu elaborei e vai levar essa prova para fazer depois. E quem pegar a caixinha branca pode ser que esteja livre disso. Nem todos são obrigados a participar. Tem alguém que não queira participar? Levante a mão. Eu não quero participar. Fique tranquilo que eu não vou questionar você. Tem alguém que não quer participar? Não fica nessa cara triste, fala assim ou não. Eu estou com os nomes de vocês aqui. E eu vou sortear o nome de vocês. Pode ser que eu pegue o seu nome e você. Tem alguém que não quer participar? Alguém não quer participar? Como você vai saber se vai pegar a caixinha branca ou preta? Não, eu digo assim, ó, não pela caixinha, mas eu digo assim, se pela escolha da caixinha caia essas questões aí que eu já li e reli já não sei quantas vezes, não saberei responder. Você entendeu? Eu já li e reli aquilo ali, eu não saberei responder. É a opção da irmã participar ou não participar. Mas se não souber responder, não tem problema. Não quer participar? Não, digo assim, se não saber responder. É o questionário, tem que responder. Digamos que seja, não estou falando que é, pode ser que não, seja. Mas eu já estou dizendo assim. Eu estou falando que pode ser que seja. Mas eu digo assim, depois que cai a questão, é obrigatório responder ou não? Sabe? Se for a questão, sim. Então, Eu não quero. então eu não vou. A irmã Luciana não quer participar. Também não. A irmã Luciana não quer participar, se tirar. Márcia. Só um pouquinho. Falei que não é obrigatório, tá? A Márcia não vai participar. Tá. Quem mais vai participar? Eu não vou. Aldirene, a Márcia e Solange também. Luciane vai? Solange não vai. Quem mais? Mais alguém não quer participar? Bom, fechou. Eu vou usar o copinho da minha amiga aqui, a Cauana. Ah, não, usar aquela caixinha melhor. Os irmãos entenderam, então eu não disse que era, eu falei que pode ser, né? É isso, né? Todo mundo entendeu, né? Se pode ser, que seja para responder essas perguntas. Se pegar branca, talvez não responda. Se pegar preta, você tem que responder. Tá? Cauana, pega o papelzinho, ó, presta atenção aqui, Denir, ó, pega o papelzinho aqui. Pegou? Ela não sabe ler ainda, né? Luciano. Escolhe o papelzinho, Luciano, tem 2. Não trema, tá tremendo aí, não. É pior. Qual que é a cor?